Fala galera, professor André Neto aqui, iniciando mais uma videoaula. Hoje nós vamos começar a estudar a seviana de um triângulo. Em especial, nós vamos trabalhar com as medianas e do ponto notável determinado por elas, o baricentro. Então, vamos lá. Inicialmente, o que é seviana? Chamamos de seviana de um triângulo todo segmento de reta que tem como extremidade um vértice e um ponto da reta suporte do lado oposto. Note que aqui ao lado nós temos um triângulo, o triângulo ABC, que foi traçado, destacado aqui em azul, uma seviana, a seviana AD. Dentro das sevianas, nós temos algumas que carregam algumas características especiais. Em especial, na aula de hoje, nós vamos falar sobre uma delas, sobre a mediana. O que é a mediana? Mediana de um triângulo é toda seviana que une um vértice ao ponto médio do lado oposto a ele. E uma vez que você trace as três medianas, essas medianas elas vão se intersectar em um ponto, em um único ponto. Isso pode até ser demonstrado, mas não é o objetivo de hoje, não. Esse ponto de encontro das três medianas de um triângulo, ele é conhecido como baricentro, também é conhecido como ponto de equilíbrio ou centro de gravidade. Qual é a ideia? A ideia é que uma vez que você tenha um triângulo de um material uniforme, e ao traçar as três medianas, esse ponto de intersecção é o ponto de equilíbrio. Você pode, por exemplo, com o seu dedo, apoiar esse triângulo nesse ponto, que esse triângulo vai ficar totalmente equilibrado em sua mão. Note que aqui, ó, eu desenhei o triângulo ABC, marquei seus pontos médios, que é M1, M2 e M3, e tracei as medianas. Note que eu tenho a mediana AM1, a mediana CM2 e a mediana DM3. E olha o que aconteceu. Quando foi traçada a mediana AM1, o segmento BC, que é o lado oposto ao vértice A, ele foi dividido em dois segmentos congruentes. O segmento DM1 e o segmento CM1 são segmentos congruentes. O que significa ser congruentes? Eles têm a mesma medida. O BM1 mede 3,67, em especial aqui vamos considerar centímetros, e o CM1 3,67 centímetros. Isso acontece com todas as outras medianas. Olha aqui, a mediana BM1, que dividiu o lado oposto ao vértice B, o lado AC, ela determinou o ponto médio M3. Ela dividiu o segmento AC em dois segmentos congruentes. O AM3 mede 2,85 centímetros e o segmento M3C, ou CM3, mede 2,85. O mesmo aconteceu com o lado AB. Foi dividido em dois segmentos congruentes, os dois medindo 2,97. Uma outra propriedade especial das medianas e muito interessante é a seguinte: toda vez que você traçar o baricentro, você encontrar esse ponto de interseção entre as medianas, essa mediana, as medianas em questão, elas serão divididas na seguinte razão: a menor equivale a 1/3 da própria mediana do segmento todo. O que isso significa? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a mediana AM1. Note que o segmento que liga o ponto médio M1 até o baricentro, representado aqui pela letra G, ele mede 2. Vamos colocar 2 centímetros. O segmento
AG é o segmento que liga o vértice A até o baricentro, ele mede 4 centímetros. Note que o segmento menor, ele é 1/3 da própria mediana. Note que a mediana aqui, ó, ela mede 6 centímetros. E o segmento GM1 mede 2. Uma outra forma de você encarar isso é pensar o seguinte. Uma vez que você trace a mediana, trace duas medianas, as duas vão ter um ponto em comum. Esse ponto em comum vai dividir ambas, cada uma delas no seu caso específico, em 2 segmentos. E esses 2 segmentos, eles vão preservar a seguinte propriedade. O maior sempre será o dobro do menor. Note que aqui, ó, na mediana AM1, o segmento AG, que é o maior, mede 4 centímetros, o que é o dobro do segmento GM1, que mede 2 centímetros. Na mediana CM2, o mesmo se repete. Aí aqui a gente vai só abrir uma observação, é que a medida das medianas, nesse caso aqui, elas são distintas. Essa aqui, a medida dela é 6 centímetros. A mediana CM2 tem medida igual a 6,18 centímetros. Então, novamente eu tenho o segmento maior, nesse caso aqui o C, partindo do vértice até o baricentro, o segmento CG, ele mede 4,2 centímetros, o que é o dobro do segmento GM2, que é 2,06 centímetros. Melhor dizendo, a mediana BM3, onde nós tivemos 2 segmentos, o maior, que é o segmento BG, mede 4,38 centímetros, e o segmento GM3 mede 2,19 centímetros. Note que nos 3 casos, o segmento maior, note que esse aqui é 4, esse aqui é 4,38, esse aqui é 4,12, eles são o dobro do segmento menor que compõe a mediana. 4 é o dobro de 2, 4,38 é o dobro de 2,19 e 4,12 é o dobro de 2,06. É uma propriedade interessante que nós vamos utilizar em um exercício. Então vamos lá, partindo para os exemplos. Já tinha isso aqui, ó, nós vamos fazer juntos aqui. Nós temos o triângulo ABC. A seguir, sabendo que AM1, BM2, AM1, BM2 e CM3 são as medianas, determine o perímetro do triângulo ABC, levando em consideração que todas as medidas estão em centímetros. Então, primeira coisa que nós temos, uma vez que nós sabemos que esses segmentos são as medianas, o que eu posso afirmar a respeito do lado BM1, do segmento BM1 e do segmento CM1? Eles são congruentes. O M1 é o ponto médio do segmento BC. Logo, os dois têm a mesma medida. Aqui mede 3,61. Como BM2 é mediana do lado desse triângulo, então ela divide o lado AC em 2 segmentos congruentes. Então, o segmento CM2 é congruente ao segmento AM2, ou seja, eles têm a mesma medida, 3,32 centímetros. E o mesmo acontece com o segmento AM3 e BM3, são congruentes. O perímetro é a soma de todos os lados. Em especial aqui,
nós vamos aproveitar a oportunidade para estudar as operações com os números racionais escritos na forma decimal. Então, inicialmente, eu vou somar os valores que a questão havia trazido, que é o 3,32, que é a medida do lado CM2, do segmento CM2 melhor, mais a medida do segmento BM1, que é 3,61, e aqui cabe a observação, adição de números racionais na forma decimal, vírgula embaixo de vírgula, e a medida do segmento AM3, que é 2,93. 2,93. E vamos somar. 2 mais 1, 3, mais 3, 6. 3 mais 6, 9, mais 9, 18. Sobe 1. Como nós estamos somando números racionais, nós vamos descer a vírgula. 1 mais 3, 4, mais 3, 7, mais 2, 9. Então, a medida desses três segmentos aqui, ó, é 9,86 centímetros. Só que nós queremos o perímetro desse triângulo. Poderíamos ter somado todos aqui. Só que os outros três que nós não somamos, eles têm a mesma medida. Então, estou aproveitando a oportunidade para relembrar com vocês a multiplicação de números racionais. Então, 9,86 vezes 2. 2 vezes 6, 12, sobe 1. 2 vezes 8, 16, mais 1, 17. Novamente sobe 1. 2 vezes 9, 18, mais 1, 19. Nós sabemos que na multiplicação de números racionais na forma decimal, nós vamos contar a quantidade de casas decimais. No nosso caso, 9,86 tem 2. E eu vou contar da direita para a esquerda 2 casas, colocar a vírgula. Então, o perímetro desse triângulo é 19,72 centímetros. E vamos para a questão 2, o exemplo 2, que é um pouquinho mais elaborado. Mas vamos lá. Calcule x e y, sabendo que os segmentos BM2 e CM3 são duas das medianas do triângulo. Então, dessa informação, nós tiramos que esse pontinho aqui, ó, aonde as duas medianas se encontram, é o nosso baricentro, nosso centro de gravidade ali. Poderíamos observar também que o segmento CM2 e M2A serão congruentes, terão a mesma medida, assim como o segmento BM3 e M3A ou AM3 também serão congruentes. No entanto, isso não vai ter grande relevância aqui na nossa resolução, não. Então, fica só como uma curiosidade aí. Esses segmentos, eles têm a mesma medida. O que nós vamos usar para resolver aqui? Nós vamos usar o fato de que o segmento maior de cada uma dessas sevianas é o dobro do segmento menor. Então, nós temos aqui na mediana CM3 que o segmento CG, que é o segmento que liga o vértice C até o nosso baricentro, que é y mais 1, ele é o dobro do nosso segmento GM3, que mede x, então 2x. E nós temos na seviana, em especial na mediana BM2, que o segmento BG, que é 2x mais 2,
é igual ao dobro do segmento GM2 que mede y. Então, 2y. Nós poderíamos montar um sisteminha de equação do primeiro grau para resolver, encontrar os valores das incógnitas x e y. No entanto, a ideia aqui vai ser a seguinte: nós vamos isolar uma das variáveis, uma das incógnitas. Em especial, eu vou isolar o y. Y vai ser igual, repete esse 2x. Aí aqui me permitam, usar essa fala, esse 1 que está positivo vai aparecer aqui negativo. Na realidade, o que eu fiz foi subtrair 1 em ambos os membros do sinal de igualdade. Então, nós temos primeiramente que o y é igual a 2x menos 1. Vamos tentar isolar o y aqui na segunda. Por uma questão de gosto, de preferência, eu vou só organizar isso aqui novamente. 2y é igual a 2x mais 2. E vou dividir ambos os membros do sinal de igualdade, da equação, por 2. Então, 2y dividido por 2. E no segundo membro, eu vou colocar o 2 em evidência. 2x dividido por 2, x, mais 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1y. E 2 dividido por 2, 1. Qualquer termo vezes 1 dá 1. Dá ele mesmo. Então, x mais 1. Note que eu tenho que o y é igual a 2x menos 1 e que o y é igual a x mais 1. Logo, eu posso concluir que o segundo membro dessa equação é igual ao segundo membro da segunda equação. 2x menos 1 é igual a x mais 1. Nós vamos subtrair x em ambos os membros. Eu tenho x menos 1, 2x menos x, x menos 1 é igual a x mais 1 menos x, 1. E acrescentar 1 em ambos os membros. X menos 1 mais 1, x. 1 mais 1, 2. Então, determinamos o valor de x. O que praticamente encerra a questão. Uma vez que você tem o valor de x, você pode escolher qualquer uma dessas equações, ou y igual a 2x menos 1, ou y igual a x mais 1, e substituir o valor de x que você vai conseguir determinar o valor de y. Em especial, vou escolher essa segunda aqui, mais rápida. Y é igual a x mais 1, e nós acabamos de encontrar que o x é igual a 2. Substituindo, y vai ser igual a 2 mais 1, o que implica que o nosso y em questão é igual a 3. O que encerra a nossa questão. Caso você queira, você pode tirar a prova real, verificar se de fato essas respostas estão corretas. De que maneira? Basta verificar se de fato a propriedade foi satisfeita. Qual propriedade? Que o lado maior é o dobro. O lado não. O segmento dessa seviana, ela foi dividida em dois segmentos. Que o segmento maior é o dobro do menor. Ou que o segmento menor é 1/3 da medida da seviana. Então, nós temos aqui, inicialmente, o valor de x que nós encontramos.
Qual é o valor de x? 2. O x vale 2. O y, nós encontramos que a medida dele é 3. 3 mais 1, 4. Note que, de fato, o segmento CG é o dobro do segmento GM3, ou o segmento GM3 é 1/3 da medida da mediana CM3. Vamos verificar na outra mediana. A medida de GM2 é y, que é igual a 3. E a medida de BG é 2x mais 2, só que x é 2. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. E, novamente, BG é o dobro de GM2, ou o segmento GM2 é 1/3 da medida da mediana AM2. Isso encerra a nossa aula. Se gostou, curte, comenta, compartilha com